Pai do Filho seu. Eu disse: eis-me aqui, faça-se o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou
Se acaso preciso
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, Pedro e Caroline, resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles este momento é de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe, mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Oremos. Atendei, ó Deus, as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Pedro e Caroline, para que, unidos em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade por Cristo nosso Senhor. Podemos assentar, vamos então escutar uma palavra que o Senhor nos dará nessa santa celebração. Leitura do livro de Tobias. Na noite de núpcias, disse Tobias a Sara: levanta-te, irmã, oremos e imploremos a nosso Senhor que nos conceda misericórdia e salvação. Ela levantou-se e ambos se puseram a orar e a suplicar que lhes fosse concedida a salvação. Ele começou dizendo: Tu és bendito, ó Deus de nossos pais, e bendito é o teu nome, por todos os séculos e gerações. Que os céus e todas as tuas criaturas te bendigam por todos os séculos. Foste tu quem criou Adão, e para ele criaste Eva, sua mulher, para que lhe servisse de ajuda e apoio. De ambos teve início a geração dos homens. Tu mesmo dissestes: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer-lhe um auxiliar semelhante a ele. Agora, Senhor, não é por desejo impuro que eu recebo como esposa esta minha irmã, mas faço de coração sincero. Sê misericordioso comigo e com ela, e concede-nos que cheguemos juntos a uma idade avançada. Disseram depois a uma só voz: Amém, Amém. Palavra do Senhor. Caminhos,
morte ameaçou e disse: cada dia de tua vida, felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da Igreja, Ele, o Salvador do corpo. E como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua Igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. Em todo caso, cada um, no que lhe toca, deve amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse:
eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos nos assentar. Caríssimos Pedro, Caroline, caríssimos irmãos, hoje é uma grande alegria estarmos aqui reunidos para a celebração desse sacramento do matrimônio, onde esses nossos irmãos se entregarão um ao outro para toda a vida. O casamento é até que a morte os separe. Então não há um outro sacramento a não ser aquele que é válido na Igreja Católica, onde os noivos têm a consciência daquilo que eles estão dando um ao outro, esse consentimento que é para toda a vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias. Então, o matrimônio que é válido, que é consumado, que é ratificado, é um sacramento da Igreja. E o sacramento passa a graça de Deus para fortalecê-los na vida matrimonial, que não é fácil a vida matrimonial, porém, Deus dá as graças aos esposos. Então é necessário pedi-las sempre. Receberão a graça hoje, mas a vida de oração, penitência, a Santa Missa é de onde vem toda a força para viverem unidos, para serem fiéis um ao outro, para estarem unidos à Igreja, para estarem abertos à vida, aceitando os filhos que Deus os der. Lá no Gênesis nós encontramos já, na criação, que Deus diz ao homem e mulher: crescei-vos e multiplicai-vos. Então não há limite para os filhos que Deus der. O limite que coloca é o homem, pela falta de fé. Os filhos são como rebentos de oliveira ao redor da casa, da mesa, O Salmo 127 diz que os filhos são como as flechas de um guerreiro na sua aljava. Quando vem o inimigo, o guerreiro tira a flecha e se defende. Esses são os filhos na vida do casal. A segurança e a defesa contra os ataques do inimigo. Quando o inimigo quiser dizer:
para vocês que, né, não existe amor, olhem os filhos. Como não existe amor? Olhem os filhos que Deus dá. O filho é um dom de Deus, uma graça de Deus. Por isso que as duas colunas do matrimônio é a geração e educação dos filhos e depois a alegria do casal. Essas coisas caminham juntas, não pode ser um ou outro, os dois caminham juntos. É o que sustenta o matrimônio. Por isso que estamos aqui, que estamos na igreja, que estamos pedindo a graça de Deus sobre esses nossos irmãos, Pedro e Carolina, para que recebam um ao outro com esse mesmo sentimento aqui de Tobias e Sara, que levantam para rezar e bendizer a Deus, né, dizendo que não é com um desejo impuro, né, que eu recebo como esposa esta minha irmã, mas faço de coração sincero. Concede-nos que cheguemos juntos a uma idade avançada. O matrimônio, primeiramente, é isso: fazer a vontade de Deus. Claro que existe um amor entre os esposos, né? Mas antes desse amor um ao outro, existe a vontade de Deus. Deus quer a união de vocês, por isso os trouxe até aqui, né? Deu para vocês uma família, né? Uma formação cristã, católica, por isso a comunidade está toda aqui reunida. E hoje este sim de vocês aqui, né? Um ao outro, deve ser este sim abençoado por Deus e disposto sim, né? A todos os riscos, né? Todas as provações que vêm da nossa entrega a Deus, né? Um sim a Deus nunca é um sim tranquilo, né? Não existe tranquilidade, não existe vida fácil para o cristão, ainda mais no matrimônio. Porém, existe a graça de Deus que é muito maior do que todas as nossas misérias, e a graça de Deus vai conservar esse sim de vocês por toda a vida. Então, coragem, né? Que o Senhor os ajude a viver essa comunhão de amor a qual vocês são chamados. Se tira o amor na igreja, não fica nada. Por isso que São Paulo ele faz um hino ao amor. Se eu tivesse o dom das línguas, se eu pudesse falar a língua dos anjos, né, dos homens, e não tivesse amor, de nada seria, né? Seria como um som de um sino que se esvai. E todos os outros dons, carismas, se não há este amor a Deus, não há toda ação fica vazia do seu sentido maior. O matrimônio também, se não há um amor a Deus, por isso que dizemos que o casamento cristão é um casamento a três: os dois, o noivo e a noiva, o marido e a mulher, e nosso Senhor, né? Por isso que São Paulo aqui pede aos Efésios, né? Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Vivei neste amor um ao outro. Vivei, aqui São Paulo dirá, né? Sede solícitos uns para com os outros. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Mas que submissão é essa? Não é uma submissão servil, não é isso. Aqui é muito claro, como ao Senhor. A mulher vai servir o marido como se estivesse servindo a Jesus, e chamada a ver ali no marido a imagem de Jesus, por mais que muitas vezes é difícil, porém, né? Sede submissas como ao Senhor. Então o fundamento é sempre o Senhor, o amor ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, o Salvador do seu corpo, né? E como a igreja é solícita por Cristo, sejam também as mulheres solícitas pelos seus maridos. E aí dirá aos maridos: amai as vossas mulheres, mas com que amor? Não um amor qualquer,
Mas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, dando a vida. Isso Pedro é chamado a dar a vida a Caroline, né? Como Cristo se entregou a cada um de nós, depender esta união, depender desse matrimônio, porque claro, é muito bonito tudo isso, mas se não se tem uma vida de oração, uma vida de penitência, uma vida eucarística, o matrimônio não chegará a cumprir a missão para a qual ele foi criado, que é para manifestar a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Por isso São Paulo dirá que é um mistério grande, em relação a Cristo e à igreja. E é um mistério, sim, o mistério do casamento cristão, da vida cristã, porque ali está presente Jesus Cristo. No casamento em Caná da Galileia, nas bodas de Caná da Galileia, Maria é convidada, Jesus também, os seus discípulos, e ali Maria Santíssima, ela percebe que não tem mais vinho. A nossa mãe querida tem esse olhar sobre nós, especificamente sobre aquele casal ali. Eles não têm mais vinho, dizendo a Jesus: Senhor, não deixe a alegria desse casamento acabar. E Jesus, sabendo que não tinha chegado a sua hora, mesmo assim ele escuta a sua mãe. E Maria dirá aos serventes: fazei tudo aquilo que ele vos disser. É isso que Jesus diz hoje a nós, é isso que diz ao Pedro e a Caroline: fazei tudo aquilo que Jesus vos disser. Esse é o segredo da felicidade, o segredo da alegria, para terem este vinho novo, que é a presença de Jesus em suas vidas. Então, fazei tudo aquilo que ele vos disser. E Jesus então faz o milagre, ele transforma a água em vinho, e não um vinho qualquer, um vinho muito bom. Esse é o início dos sinais de Jesus, onde ele manifesta a sua glória. Então, desde as bodas de Caná, a presença de Jesus na vida do casal era sempre constante. Ele vem para abençoar, ele vem para dar esta alegria da vida em Cristo, da vida cristã. Coragem e ânimo, que o Senhor nos abençoe e os proteja de todos os males. Nunca se sintam sozinhos. Vocês estão em uma igreja, vocês fazem parte de uma comunidade, vocês têm a igreja que acompanha para uma confissão, para um direcionamento, para os sacramentos. Isso é o que nos dá força na nossa caminhada. E além, claro, da amizade, dos amigos, familiares, todos aqueles que nos ajudam. Mas confie no Senhor, espere no Senhor e sempre se arrisque na vontade de Deus. Ali está o diferencial cristão, aquele que faz tudo por amor e tudo para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, e que vos dê hoje todas as graças para essa nova vida, para que sejam fiéis um ao outro, para que se amem, para que se entreguem e para que façam tudo aquilo que o Senhor vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, antes de seguir com o rito sacramental, fazer a consagração do buquê. Eu me ofereço.
Caros noivos Pedro e Carolina, viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Pedro e Carolina, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. O consentimento. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Pedro, te recebo, Caroline, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Eu, Caroline, te recebo, Pedro, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias das nossas vidas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que manifestastes perante a Igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Passemos a bênção e entrega das alianças.
Deus abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Caroline, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passemos agora na oração dos fiéis. Para que estes nossos irmãos, Pedro e Caroline, agora santamente unidos em matrimônio, possam gozar de saúde e paz, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que abençoe a sua união, como abençoai as bodas de Canaã, rezemos ao Senhor. Para que Deus lhe dê o amor e a paz, e assim testemunhe o nome de cristão, rezemos ao Senhor. Por todo o povo cristão, para que cresça sempre mais na santidade de vida, e por todos os que passam dificuldades, para que alcancem o auxílio da divina graça, rezemos ao Senhor. Por todos os casais aqui presentes, para que o Espírito Santo renove neles a graça deste sacramento, rezemos ao Senhor. E infundi, Senhor, nos corações desses esposos o espírito do vosso amor, para que sejam um só coração e uma só alma, e nada possa separar os que unistes, nem afligir os que abençoastes, por Cristo nosso Senhor. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Pedro e Carolina, que Ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas, e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Ó Deus, santificastes misteriosamente a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério do Cristo e da Igreja. Ó Deus, vós unis a mulher ao marido, e dais a esta união, estabelecida desde o início, a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Caroline, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confie o seu marido, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai,
que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos, por Cristo nosso Senhor. Passemos agora a Sagrada Comunhão. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que me minha morada, mas dizer uma palavra. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Pedro e Caroline, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Que Deus, vosso Pai, vos conserve no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós, permaneça sempre em vossa casa. Amém. Que Deus vos dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Sede no mundo o sinal do amor de Deus, abri vossa porta aos pobres e infelizes.
que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós agora podem se assentar, vamos ler a ata do casamento com efeito civil e depois passaremos à assinatura da ata do sacramento religioso. Termo de casamento religioso para o efeito civil. Aos 14 do mês de fevereiro do ano de 2026, às 17 horas, na matriz da paróquia São José e Santo Eduardo, situada em Rua das Artes, Jardim Dom José, em lugar acessível a qualquer pessoa, de portas abertas, perante Padre Tarcísio Alexandre Marques e na presença das testemunhas abaixo, nomeadas e assinadas, todas capazes, após haverem afirmado o propósito de se casarem livremente e de espontânea vontade, receberam-se em matrimônio pelo regime da comunhão parcial de bens. Ele, Pedro Mendes Henrique Alves, de nacionalidade brasileira, solteiro, com 20 anos de idade, filho de Pedro Luiz Esteves e Cátia Pereira Mendes. Ela, Caroline Martins Mota, de nacionalidade brasileira, com 24 anos. Os pais, filiações de Domingos Cavalcante Mota e de Antônia Maria Teixeira Martins Mota. Os nubudens apresentam certidão de habilitação e expedição pelo cartório de registro civil das pessoas naturais do distrito do Embu das Artes. A nubente passará a assinar Caroline Martins Mendes Mota e o nubente continuará a usar o mesmo nome, Pedro Henrique Mendes Alves. O casamento foi celebrado segundo o rito da Igreja Católica Apostólica Romana, sem emendas nos termos da lei. Foram testemunhas o Hérito Pereira Mendes, Fabíola Dias Mendes, Edivane Soares Damascena, Antonizete Silva Duarte Damascena. E para constatar o lavro e o presente de 2 vias, uma do livro próprio e outra em termo avulso, assinará por mim celebrante e conjuntos e testemunhas. Quero me submeter.